Tá gravando. A têmpera, vocês vão aquecer numa temperatura pré-estabelecida. No caso dos aços, é aquela temperatura acima da isoterma de transformação das fases. Quais são as fases? Ferrita e É ferrita e quê? austenita, né? Tu passa da austenita, aí quando tu resfria, é a austenita passando para ferrita e qual é o nome da outra fase? Peraí que me fugiu da cabeça agora. Não estou estudando, né? Martensita, né? Não, uma artesita quando ela resfria rapidamente, né? Ah, tá. Certo? Resfriou rapidamente, vira martesita. Mas quem é que está virando martesita? É a austenita, né? A austenita veio de que temperatura? De que fases? Você aqueceu duas fases para virar uma, não foi? Duas fases sólidas. Quais são? Eu lembro da ferrita só. Ô, Maria, tu não está estudando, não, menino. Hein, pessoal? Vocês não estão estudando, não? Tem duas fases aí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. O material sólido está em duas fases, ele é aquecido até virar austenita. Depois ele é resfriado bruscamente. Eu quero saber quais são as duas fases que gerou a austenita. É ferrita e perlita, gente. A perlita é uma mistura de ferrita com sementita, tá? A perlita é uma fase que é em lamela. Lembra? Uma fase de um, uma fase do outro, intercalada, ok? Você aquece e vira austenita. Depois você tira, né, a temperatura, resfria e vira martensita, por causa da têmpera. A retirada de calor é rápida, tá? E o revenimento, que foi na aula passada, o que foi que vocês viram do revenimento? Que é um processo feito por causa das tensões internas. Para melhorar as tensões internas da têmpera. Isso. Normalmente ele é feito em seguida da têmpera, né? Para Sim. diminuir essas tensões, ok? A aula passada foi toda disso, tá? Revenimento e que ele é feito logo em seguida da têmpera. Não pode se deixar muito tempo, porque o material vai corroendo, né? Tá? Quando vocês fazem a têmpera, o material já vai degradando muito, tá? Os principais tratamentos térmicos são recozimento, normalização, a têmpera, que já vem acoplada com revenimento, a esferoidização, que é chamada também de coalescimento, e a solubilidade e o envelhecimento, ok? Os principais. Alguns deles vocês vão ver como recozimento, tá? Serve para alívio de tensões, recristalização, homogeneização, e eles podem ser feitos de várias formas, esse recozimento, ok? Aqui tem os objetivos do recozimento, tá? Então, o objetivo é o alívio de tensões, você vai uniformizar, reduzir tensões introduzidas na operação de usinagem, tá? Lixamento, soldagem, fabricação e o resfriamento brusco, tá? Esses são os alívios de tensões que podem acontecer nessas coisas aqui, tá? Ele pode também uniformizar ou reduzir tensões introduzidas por tratamento termomecânico, ok? A temperatura não deve ocorrer nenhuma transformação de fase quando a gente estiver fazendo. E no resfriamento, tem que evitar velocidades muito altas de resfriamento, porque corre o risco de distorções, ok?
Quais são os objetivos do recozimento? A gente tem um recozimento subcrítico, que é realizado acima da linha A1. A linha A1 é aquela lá do diagrama de fases. E tem que recuperar a ductilidade do ácido trabalhado a frio, tá? E ele transforma recristalização e recuperação. O recozimento ele pode ser pleno, tá? Que também é realizado, só que agora acima do A3. Então, eu tenho o subcrítico, o pleno, e ele diminui a dureza para melhorar a usinabilidade. Usinabilidade é a parte de trabalhar a usinagem, né? Vocês já viram usinagem em alguma parte do curso de vocês? A gente vai ver agora com o Fábio. Tá? A usinagem nada mais é do que retirada do material, né? Para que ele fique na forma que vocês tenham um objetivo do projeto de vocês, tá? Você pode usinar de várias formas ele, tá? Furar, planar, né? Tornear, ok? Tá? Então, para fazer essas operações, que a gente chama de usinabilidade, o material ele não pode ser nem muito dúctil e nem muito frágil. Se ele for frágil, assim que você for usinar, ele vai falhar, porque na hora do momento da usinagem vai ter colocado tensões nele que ele pode não sobreviver, digamos assim, né? E via falha. Se ele for muito dúctil, ele vai empastar o material que vai fazer o corte dele, tá? E esse material sendo muito dúctil pode ser ruim também. Então ele tem que estar lá no meio termo entre não muito dúctil, né, e não muito frágil. O coalescimento, ele é realizado acima e abaixo da linha A1, lá do diagrama de fase. Ele serve para microestrutura, né? Para aumentar a resistência e melhorar essa questão da relação entre resistência e dureza, ok? O ciclo térmico do recozimento, então eu começo aqui na austenita, tá? Temperatura de austenita, aqui tá a minha temperatura, lá 700 e alguma coisa, e eu baixo a temperatura. Não baixo muito rápido, para não chegar aqui antes da transformação. Eu espero que seja feita a transformação e que ela termine, tá? Então, no momento do resfriamento, eu vou fazer ele de forma mais lenta. Resfriamento pode ser feito no forno, por exemplo, tá? Que aí dá tempo de fazer essa passagem toda, ok? Todo mundo entendeu? Esse aqui é um caminho para o recozimento pleno. Então, a temperatura em aço hipoeutetóide tem que ser 50 graus acima da temperatura 1, tá? E em hipereutetóide tem que ser entre as linhas ACM e A1, tá? E aí vocês têm que pegar lá o diagrama de fases para ver onde é que está A1, ACM e A1, ok? O resfriamento lento pode ser dentro do forno, pode ser controlado, então eu vou baixando a temperatura gradativamente, tá? Ele tem que ser, tem que ocorrer de forma devagar, não pode ser muito rápido, ok? Todo mundo entendeu do recozimento pleno? Ficou alguma dúvida? Não, dá para entender. Deixa eu só ver aqui o material de vocês. Eu mandei o material para vocês na aula passada? Só o link do vídeo. Eu tenho que arrumar esse material lá no Siga para vocês. Vocês não me cobram. Tá. Então, isso aqui foi o que foi visto lá na aula passada, né? O recozimento, o pleno, estava explicando tudo sobre recozimento, né? A solubilização, o envelhecimento, a têmpera, né? A gente falou sobre a têmpera, o material que é temperado, a microestrutura que dá para esse material temperado, tá? Então, isso aqui foi visto. Aí a pergunta: vocês têm alguma dúvida sobre isso?
Deixa eu mandar logo esse material aqui para vocês. Aula 5. Ficou alguma dúvida, pessoal? Eu não entendi muito bem como funciona o revenimento. Tipo, eu entendi o processo lá, como é mostrado, mas por que funciona, que acontece isso? Eu não entendi muito bem. O revenimento, Isso. na hora que você coloca no forno e faz a têmpera, tá? Quando você faz a têmpera, a retirada de calor é muito rápida. Então, elas ocorrem antes da transformação. Isso aqui forma uma martensita muito dura, tá? E ela é ruim para trabalhar. Aí o que você tem que fazer? Você tem que retornar o material para o forno para diminuir essas tensões criadas nessa martensita aqui, tá? Esse fato de retornar para o forno é chamado de revenimento, ok? Tá? Sim. Então, a têmpera você vai ter uma martensita dura. Depois do revenimento, você vai ter martensita. Só que é chamado uma martensita revenida. É uma martensita mais mole, que dá para trabalhar. Não é como essa daqui, ok? Então, você coloca novamente no forno, deixa lá um tempo, na chamada temperatura de revenimento, depois resfria, ok? Ok. Esse fato de você colocar de novo, deixar um tempo e resfriar, esse tempo aqui, ele serve para as moléculas diminuírem a tensão, né? Para os átomos darem tempo de se reorganizar, ok? É claro que não vai se reorganizar para virar ferrita, por exemplo, porque não dá mais, porque a transformação já passou, ó. É num tempo que já passou, ok? Essa temperatura de revenimento, ela é abaixo da linha aqui, ó, dessa linha aqui, tá? Então, por isso que não dá para vocês fazerem. Por isso que a microestrutura não muda, né? Ela só diminui de tensão. Tá entendendo? Sim, senhor. Então, vocês vão ter a têmpera e a têmpera revenida, né? O objetivo do revenimento, como eu já falei, é aliviar e remover essas tensões da martensita e gera a martensita revenida. Ele reduz a dureza e aumenta a tenacidade do material, tá? Tenacidade está ligada com resistência ao impacto, né? As reações de revenido podem ser, por exemplo, a 150 a 230 graus Celsius, tá? Vocês vão ter uma martensita revenida escura e preta, vai ser mais escura. E a dureza vai variar entre 65 e de 60 a 63 Rock C, tá? Se vocês aumentarem de 330 a 400 graus Celsius, vocês vão ter carbonetos que continuam precipitados lá dentro na forma globular, tá? É invisível ao microscópio, não dá para ver, mas eles criam uma estrutura chamada trostita, tá? Essa microestrutura trostita, ela tem uma dureza que gira entre 62 e 50 Rock-C, tá? Depois, no revenimento, vocês têm entre 400 e 500 graus Celsius. Esses carbonetos que estão lá dentro, eles crescem em glóbulos, tá? Esses glóbulos vocês conseguem ver no microscópio e geram uma microestrutura chamada sorbita. A dureza varia entre 20 e 45 Rock-C. Se vocês fizerem esse revenimento numa temperatura entre 150 e 738 graus Celsius, os carbonetos que estão lá dentro, eles formam partículas globulares. Aí sim vocês já vão ter aquelas bolinhas redondinhas lá dentro da estrutura, tá? A estrutura chama esferoidita e ela tem uma dureza menor que 20 Rock-C. Olha lá, a gente começou variando entre 60, 60, 60 e 63 Rock-C, baixou entre 62 e 50, baixou um pouco mais, entre 20 e 45, e depois você criou uma microestrutura que tem uma dureza menor que 20 Rock-C, tá? A prostita é essa microestrutura aqui, tá?
você vê um contorno de grão bem, dá para aparecer bem. A martensita fica dentro aqui, ó, desses contornos de grão, tá? Vou aumentar aqui para vocês verem. Tá vendo aí, ó? Tô conseguindo enxergar? Sim. Essa trostita, ela é gerada de que temperatura? Bem no começo, É né? 230 a 400, não é muito alto. 230 a 400 graus Celsius, né? Bem lá no comecinho, ok? A dureza dela é de 62 a 50 HKC. Aqui é a sorbita. Sorbita, ela é gerada em 400 a 500 graus Celsius. Os carbonetos já crescem em glóbulos, né? E já dá para ver no microscópio esses glóbulozinhos, ó. Estão vendo? Aqui tem uma comparação dessas durezas, tá? Dureza Vickers, como eu falei, é uma dureza microscópica, tá? E aqui eu tenho as temperaturas, com diferentes porcentagens de carbono, ok? Com 0,026 de carbono, com 0,18 de carbono e 0,39 de carbono, certo? Certo. Tá. Isso aqui é só uma revisão do que foi visto lá na aula passada. Prevenido, mar têmpera, tá? Eu passei isso aqui para vocês, deixa eu ver. Não, acho que, se eu não me engano, acabou no gráfico da comparação do revenimento. Aqui. É. Aqui, né? A temperatura de revenimento é selecionada de acordo com as combinações das propriedades desejadas. Temperatura de revenimento. Aí você vai escolher essa temperatura conforme o que você quer, de resistência ao choque e de dureza, né? Tá? Aí aqui eu tenho a dureza em Rockwell C e a resistência do choque, né? Em Sharpie, né? Sharpie é quilograma. É Sharpie quilograma, né? Ok? Tá. Aí a gente tem a Martempera, além daquelas, né? Tem a Martempera. E vamos começar com os objetivos da Martempera. Deixa eu passar essa daqui para vocês. Para o grupo. Ah, não, já passei já. Tá lá, escrito aula 5. Eu vou organizar o SIGA para vocês, tá? Agora vamos começar a aula de hoje. Bom, a Martempera é também um processo de têmpera, tá? Então, vocês vão ter uma operação de resfriamento do aço, a temperatura de austenização em um meio, pode ser sal fundido, pode ser óleo, com temperatura acima da temperatura de formação da mata em si, tá? Então, é uma têmpera. Porém, os objetivos da Matempera tá prevenir as grandes diferenças de temperatura entre o núcleo e a superfície, que eu falei para vocês, né? Olha lá. Quando vocês fazem a têmpera, o primeiro que entra em contato, vamos imaginar que isso aqui seja um cilindro, por exemplo. Estou com a vista lateral dele. O primeiro que entra em contato com uma água, com material que vai resfriar o objeto que a gente tem, é essa superfície aqui, ó, a primeira coisa que vai entrar em contato. Então, é óbvio que aqui vai sofrer uma diferença de temperatura, né? Um gradiente de temperatura maior do que tiver aqui dentro. Concordam comigo? Sim. Tá? Então, sempre, quando eu fizer, por exemplo, a têmpera, eu vou ter essa diferença muito grande. Aqui vai ser resfriado muito rápido e aqui vai ser resfriado mais lento, tá? Então, no objetivo da Martempera é justamente prevenir essa diferença entre o núcleo
e a superfície durante o resfriamento, tá? Então, no caso da martêmpera, eu tenho uma formação uniforme de martensita, ou seja, eu não vou ter martensita só na superfície, eu vou ter também ao redor, né, dessa estrutura, ok? Então, vou ter martensita através da seção da peça. Eu vou reduzir tensões residuais, tá? Não vai ter tantas tensões aqui dentro. E, com isso, eu vou reduzir empenamentos e distorções, tá? Também reduz o risco de trinca. E quando você faz a têmpera, você tem essas condições muito fáceis de acontecer, tanto empenamento da peça, então fazer, por exemplo, uma têmpera em uma peça que seja uma chapa, é batata que aquilo ali vai empenar, tá? Então não é aconselhável fazer têmpera em peças muito finas, porque vão empenar. Todo mundo entendeu? Sim. Quando eu falo finas, eu falo de espessura, tá? Então eu tenho largura e comprimento muito altos e tem espessura fina. Então, chapas, são considerados chapas, né? Vou fazer uma têmpera nessas chapas, primeira coisa que vai acontecer vai ser empenar, tá? Vai ficar distorcido. Logo em seguida, vocês vão ver trincas, tá? Principalmente se a chapa for muito fina. Se eu quiser reduzir isso, eu faço uma martêmpera. E aí, como é que faz isso, professor? Essa martêmpera? Antes, você resfria rapidamente, mas antes de transformar em martensita, você dá uma paradinha e deixa um tempo, tá? Deixa um tempo naquela temperatura aqui, antes da transformação da martensita, ok? Deixa esse tempo, aí você vai resfriar, mas não vai resfriar bruscamente, você vai resfriar com um tempo, tá? Aí você pode dizer, professora, mas aí o material não vai se transformar em martensita. Vai sim, porque você vai fazer isso antes de chegar nesse início de transformação aqui, ó, que vai transformar em outras coisas, tá? Todo mundo entendendo? Tudo isso aqui tem que ser feito antes dessa transformação. O que dá para perceber o quê? Com essa linha de tratamento térmico. O que dá para perceber aqui? Vou poder fazer em qualquer aço? Não, precisa fazer em algum que o tempo seja maior antes dessa transformação. Exatamente. Tá. E aí eu pergunto, tem que ter mais carbono ou tem que ter menos carbono? Na aula passada eu falei que quanto mais carbono, que mais o que que acontece com essa linha aqui de transformação? Hein, pessoal? Mas ela se aproxima? Mais essa curva de transformação se aproxima aqui Isso. dessa linha, ó, tá? E se tiver muito carbono acima de 80%, essa linha ultrapassa, essa linha de transformação ultrapassa, ou seja, eu não vou ter como fazer têmpera no material que tem muito carbono, ok? Todo mundo entendeu? Sim, Por que que eu não posso fazer têmpera em um material que tem muito carbono? porque a linha de transformação ultrapassa o aí. Exatamente. Lá no microscópio, na estrutura do material, vocês vão ver que quando o carbono é muito na rede, tá? Ele não, vocês não vão conseguir endurecer porque a rede já vai estar endurecida, tá? Ok? Ela vai estar endurecida pelo próprio excesso de carbono que tem lá na rede, ok? Então não tem essa mobilidade que tem aqui quando eu tenho pouco carbono. Quando eu tenho pouco carbono na rede, eu vou ter uma mobilidade de transformação. Quando eu tenho pouco carbono na rede, vai dar para fazer, por exemplo, uma têmpera, uma martêmpera. Dá tempo de você fazer a retirada brusca de calor, parar antes da transformação, colocar um tempo na temperatura, depois fazer a retirada de calor mais pacificamente, ok? Aqui está a transformação, ó. Vocês veem que não é brusco. Para ser brusco tem que ser praticamente a 90 graus Celsius aqui, ó. E já tem um ângulozinho de transformação. E vai gerar martensita por quê? Porque eu estou antes da transformação para outras coisas. Ok? Todo mundo entendeu isso?
Ficou alguma dúvida? Acho que não. Arthur, Raí, pouca gente na aula hoje. Informação demais, Bruno, parente. Vitor, só tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas na aula. O Simon me mandou mensagem falando que tinha caído, mas que daqui a pouco voltava para caso precisasse eu explicar alguma coisa para ele depois. Tá. Tá. Aí o que você vai fazer? Depois que você fez esse resfriamento, vai deixar um tempo nessa temperatura, ou seja, aqui já não está na temperatura ambiente, está um pouquinho acima. Deixa um tempo. Eu tenho martensita aqui, só que ainda é uma martensita dura, com tudo isso que foi feito. Ainda resta tensões dentro do material. Vou subir novamente a temperatura e fazer um revenimento logo em seguida. E aí eu vou ter a martensita revenida aqui, ok? Tudo bem, pessoal? Então, esse processo todo aqui é a minha martêmpera. Ficou alguma dúvida? Então, esse processo, mesmo sendo mais complicado, ele seria melhor para evitar possíveis problemas no final de tudo? Dependendo dos problemas, né? No Já caso, que para manter os empennamento é um objetivos. problema, às vezes tem gente que faz tratamento térmico justamente para empenar o material, que ele precisa daquele empenamento. Realmente faz sentido. Faz sentido, né? Tudo vai depender do que tu quer, Arthur. Tá? Às vezes tensões residuais não são tão ruins. Se está endurecendo o material e eu quero um material duro, então para mim tá bom. Né? Material, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu já tenho um material nas suas dimensões finais, ou seja, eu não vou ter que trabalhar com ele novamente. Para mim, tudo bem se ele ter tensões residuais internas nele. Eu não vou trabalhar com ele de novo, tá? Sim, entendi. Aí eu falo, depende. Você vai querer essas tensões residuais? Se não, faz a martêmpora, faz tudo isso aqui. Você vai querer que a peça empene? Se não quer, faça a martêmpora. Você quer que a peça tenha risco de trinca? Essa questão do risco de trinca, ela é crucial, porque se a peça trincar, você tem que fazer outra, né? Não vai servir para vocês. Porque daí, se você colocar essa peça trincada para trabalhar, as tensões vão aumentar sobre ela e pode ser que venha uma falha muito grave, né? Estão entendendo? Ora, Tá bom. Outro tratamento é a austêmpera. Tá? Então, a gente tem a é martêmpera. nome, Hã? é nome. É nome. Nós temos a martêmpera, que é esse processo. Depois a gente coloca eles para comparar. E eu tenho a austêmpera, tá? Essa operação de austêmpera, ela também é do resfriamento do aço à temperatura de austenitização. Então, vocês vão ter que colocar lá na temperatura em que vira para austenita, tá? Geralmente é feita em meio com sal fundido ou óleo, tá? A temperatura acima da formação da martensita e permanece tempo suficiente para completar a transformação estrutural. Nem todo aço pode ser austemperado, assim como nem todo aço pode ser martemperado, tá? Vocês têm que consultar a ficha técnica do aço que vem com o fabricante. Aí eu boto bem enfática para vocês. Todo material que vocês comprarem daqui para frente, vocês têm, vai vir com o certificado de nascimento desse aço. Ele vem com uma ficha técnica. E lá na ficha técnica, o fabricante vai colocar as porcentagens de cada um dos elementos que formam o carbono, as durezas, ou seja, o material todo que vem para você, ele vem com todas as características do material, tá? Características mecânicas do material. Aí vocês podem dizer, professor, onde é que eu compro o aço? Aí eu vou dizer, depende. Por quê? As empresas, algumas vendem aço para toneladas, outras vendem aço para quilos, né? Ou barras, ou, entendeu? Então vai depender da empresa, ok? Certo, pessoal? Se vocês forem para trabalhar para uma empresa grande, tá?
Vocês têm que consultar lá nessa empresa grande, eles têm todo um arsenal, eles sabem quais são os fabricantes que vão dar esse material para ele, tá? Então, por exemplo, vou trabalhar para a Vale, tá? A Vale tem uma lista de fabricantes que usam aços para determinadas coisas. Por exemplo, eu quero aço para aquele trilho do trem, tá? Então, aços específicos fabricados justamente para ser trilhos de trem. Vai ter lá uma lista de empresas que fazem esse tipo de aço, ok? Tudo bem? Então, quando vocês comprarem, ele vem com o certificadozinho, vem com uma ficha técnica cada um deles. Se der algum problema, você tem que entrar em contato com o fabricante, tá? O objetivo da Austempera. Vocês vão ter uma estrutura chamada bainita. A bainita, pessoal, ela é uma estrutura que é mais tenaz e tem propriedade semelhante à martensita revenita, tá? Mas, se vocês verificarem, a bainita está aqui por cima e a martensita está aqui embaixo. Ou seja, a bainita, ela terminou a transformação dela desse lado da fronteira, ok? Tudo bem? Então, ela aparece com a martensita. Inclusive, no microscópio é difícil de vocês assistir com determinada técnica, né? Depois de um tempo, vocês vão saber identificar quem é bainita e quem é martensita. Mas logo de cara, vocês vão achar que é tudo a mesma coisa, mas não é. Ok? Também é usada para reduzir tensões internas, dar uma maior tenacidade e a austêmpera dispensa o revenimento, que já vem acoplado, né? Tá aqui a martensita, a bainita, tá? Criada pela austêmpera. A bainita nucleia o contorno de grão austenítico e cresce em forma de feixe de agulhas paralelas, tá? Então, bainita produzida por austêmpera. O austêmpera foi feita num banho de sal a 250 graus Celsius. Esse aqui, provavelmente, um ataque é nítrico, ou seja, usou unital, tá? Se vocês verem, ela é bem parecida com a ferrita, né? Se você abrir aqui, você vai ver que esses pontinhos que tem aqui, ó, são os pontinhos de carbono de, de cementita, né? Daquele carbono que fica com ferro, Fe3C, ok? Vocês vão ver que tá cheio de pontinhos. Essa aqui é uma bainita produzida por Austêmpera em um banho de chumbo a 400 graus Celsius. Tá? O resfriamento aqui é feito em chumbo líquido a 400 graus Celsius, ok? Ficou alguma dúvida? Não, Vocês verem que a fícula daqui elas são um pouco mais grosseiras? sim. São bem mais grosseiras do que a martensita, né? Então, quando você aumenta, esse aumento aqui está em 1100, você percebe que elas estão bem mais grosseiras do que a martensita. Olha aí como é que faz a austêmpera. Retira calor bruscamente, mas antes de fazer a transformação da martensita, você para a temperatura, para esse resfriamento, permanece constante até que essa transformação seja aqui embaixo. Aqui embaixo, se vocês lembram, eu tenho bainite, tá? E aí, quando você retira, como já todo foi transformado, você pode retirar calor, porque daqui vocês já vão ter certeza que tudo vai ser bainite. Você vai fazer isso aqui com o tempo. Cada aço tem seu tempo, ok? Todo mundo entendeu? Então, a martêmpera e a austêmpera são parecidas. Aqui eu não vou precisar revenir, porque esse tempo que foi dado para a transformação é tempo suficiente para que não se coloquem tensões internas no material. Então, daqui eu já posso só retirar calor até chegar na temperatura ambiente, ok? São diferentes, não são? Qual a diferença, então, da martêmpera e da austêmpera? Eu não vou falar não, pessoal, só vai me matar. Mata por quê? Eu ia falar que era o mar e o alce.
O mar e o alce? É porque Mas o resto é têmpera. As coisas que eu tenho que escutar. Ah, E eu que tenho que escutar isso. Se é tu que tem que escutar, e eu tenho que escutar o quê? fala aí, professor. O negócio de carbono aí, professor, dá os têmpera não tá mais perto da temperatura, a linha lá. Não, a diferença aqui tá onde é feita a transformação, ó. Tá vendo? Na martêmpera, a transformação é feita já na martensita. Na austêmpera, a transformação é feita na passagem de austenita para bainita. Tá vendo? O objeto que Entendi. me dá a estrutura final que me dá a martêmpera é martensita revenida. A estrutura final que me dá a austêmpera é bainita. Estão entendendo? Entendi. Então não é só o mar e o alce que tem de diferença entre as duas, né, Tauan? Sim, professor. O Mas só buraco é bem você mais isso na embaixo. prova, não aceitaria? Hã? Nada. É bem diferente, né? Certo? Tá, Ok. ok? Eu vou terminar isso aqui e depois vocês vão fazer um exercíciozinho, tá? Não, ok. Mar têmpera modificada. A mar têmpera modificada, essa modificação, né? No caso, a mar têmpera ela pode ser realizada de duas formas distintas. A primeira forma é a forma clássica, que eu vou aguardar acima da temperatura de mar têmpera, do início, né? Do start da mar têmpera. E a segunda forma é a modificada, que eu posso transformar dentro dos limites entre o começo de transformação da martensita e o final de transformação da martensita, ok? Eu posso fazer essa transformação dentro desses limites, tá? Tudo bem, pessoal? Ok. Tá. Outra coisa que vocês devem saber é sobre temperabilidade. Cada material vai reagir de forma diferente à têmpera, tá? Cada um tem sua forma distinta de reagir. A temperabilidade é a capacidade que cada um desses materiais, né, cada um desses aços, tem de formar martensita a uma determinada profundidade, tá? Esses métodos, existem métodos para avaliar essa temperabilidade. Como é que pode ser feito? Eu posso ser feito pela taxa de resfriamento crítico, eu posso fazer pelo ensaio de Grossman, ou eu posso fazer pelo um ensaio chamado Jomini, tá? A gente vai ver aqui como faz o Jomini. Então, é assim, como é que faz? Você tem que fazer um tarugo de aço, por exemplo, colocar ele nas temperaturas de que seja têmpera, não seja acima lá da temperatura de 700 e alguma coisa. Você vai deixar um tempo para que isso aqui homogeneize e fique na mesma temperatura. Esse aqui é para o ensaio Jomini. E aí você vai temperar só esse lado aqui do tarugo, tá? E aí o que vai acontecer? A reação dessa superfície com a água vai ser de um jeito que vai dar uma dureza. Então aqui eu vou ter uma dureza, um pouquinho acima eu vou ter outra dureza e por aí vai, tá? Se o material é muito temperável, quer dizer que ele vai ter essa temperabilidade, essa capacidade de ser temperado muito mais profunda do que um material que não é muito temperável. Vocês estão entendendo, pessoal? Sim, sim. Mais ou menos, professora. Tá, eu vou mostrar aqui um vídeo e vocês vão ver. Para o ensaio Jomini, então, eu vou ter a amostra, que é um tarugo. Tarugo é um cilindro com uma cabecinha aqui um pouquinho mais grossa, que é para poder engatar aqui nesse material. Aqui eu vou ter um sistema em que eu vou ter a água sendo dispersada na forma
desse tubo aqui, ok? E a água vai entrar em contato direto com essa parte final do tarugo. Todo mundo entendeu? Tá? Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Aqui tem alguns dos sites que vocês podem entrar, mas eu vou preferir fazer aqui no meu. Ai, tá enxergando aí? Sim, apareceu aqui. Uhum. Isso aí foi feito no Laboratório de Engenharia de Materiais da Unicamp. É um ensaio de temperabilidade de Jômen, tá? O aço que foi utilizado foi um SAI 1045 e o 4340. Fez esse ensaio usando a norma, né? A 25510. Primeiro foi citado o material na condição inicial, que é chamado de CP, corpo de prova, feito o ensaio Jomini, tá? E logo em seguida feito o ensaio de dureza do material. E aí depois vocês vão ter a metalografia também. Essa metalografia é justamente para verificar as diversas partes de durezas diferentes, saber essa diferença de dureza, tá? O material na condição inicial, normalmente o pessoal já tem a dureza deles, mas tá aqui as dimensões, tá? Ele tem essa cabecinha dele aqui, é um pouquinho maior, tem 31,8 e 25,4 de diâmetro, né? O diâmetro externo e o diâmetro desse nozinho aqui interno. E aí a gente tem a altura maior que é 101,5 e a menor 98,5, ok? Milímetros, ok? 98,4. Tá. Então, é um cilindro. Esse material aqui é cilindro. Tá aqui, ó, os dois. O 1045 e o 4340. São dois cilindros. Aí vamos fazer o ensaio junto. Então, vou aumentar isso aqui. A temperatura de austenitização é 900 graus Celsius. 30 minutos é o tempo de homogeneização da peça. O resfriamento deve ser unidirecional no dispositivo Jomini, foi aquele que eu mostrei para vocês, que é um lugar que você coloca o cilindro e embaixo tem um caninho para resfriar, tá? Esse aquecimento a gente vai fazer aqui, ó, para o 900 graus Celsius, tá? Embora nosso suor seja 10,45, né? 1045 e o 43,40. Então, está em torno de 40, 45, 0,40 e 0,45%. Ou seja, está por aqui assim, ó, tá? Mas ele elevou a 900 graus Celsius. Já está na temperatura de austenita. Concordam comigo? Sim. Tá. Então, aqueci para a temperatura de austenita, 900 graus Celsius. Ele acresceu aqui, ó, mais ou menos onde eu falei para vocês. Aqui eu vou ter tudo austenita, tá? Agora vamos fazer o resfriamento direcional. Resfriamento vai ser convectivo, porque a água vai entrar em contato direto com o material. Olha aqui, eu vou ter 5 temperaturas tiradas, tá? Temperatura 1 vai ser como se ele tivesse, a retirada fosse imediata, que é essa daqui, perto da água. Temperatura 2, um pouquinho mais para lá,
3, 4 e 5. Você vê que quanto mais longe da superfície de retirada de calor, mais eu tenho tempo de resfriamento. Maior vai ser a taxa de resfriamento, ok? Aí é o dispositivo do ensaio. Esse dispositivo é aquele parecido que está desenhado para vocês. Esse aqui é o suporte do corpo de prova e aqui é o reservatório de contenção que vai ter água. Aqui eu tenho uma válvula de fluxo e essa aqui é a distância em que a água vai subir até encontrar o corpo de prova, tá? Subir até também o ápice da água, né? 63 milímetros. Certo? Certo. Tá aqui o corpo de prova. Vocês estão vendo aqui que o corpo de prova entra em contato com a água, né? A distância que fica entre a água e o corpo de prova é de 12,7 milímetros. O diâmetro do cano é 12,7 milímetros também. Esse aqui é o forno chamado... Esse aqui é um forno de mufa, né? Aqui está 900 graus Celsius. Coloca lá o corpo de prova dentro do forno e espera 30 minutos para ele homogeneizar. Homogeneizar quer dizer que todo o corpo de prova vai estar a 900 graus Celsius. Ok? Uhum. Passou os 30 minutos, retira. Ele está usando luva. Vocês vão usar a luva também quando a gente fizer. Essa garra tem que pegar o material. Lá dentro do forno tem tá os dois, né? E já coloca ele no dispositivo do ensaio. Já liga a água. Vocês estão percebendo aí o que está acontecendo com o corpo de prova? A temperatura está baixando de baixo para cima. Exatamente. Tá, mas dá para descrever isso em forma de cor, não dá? Dá para ver a cor mudando. A parte que entra em contato inicial, aquela primeira parte que entra em contato inicial com a água, ela já está toda escura, né? Enquanto que quando ele sai de lá, 900 graus Celsius, ele já está incandescente, né? Esse material aqui já tem agitação de átomos. Átomos, as moléculas estão agitadas aqui, por isso que elas mudam de cor. Inclusive tem uma escala de cor, alguns livros ainda tem, que antigamente eles eram feitos assim. Tinha uma escala de cor, e essa escala de cor ela definia qual era mais ou menos a temperatura do material. Só que como ela depende muito de material, essa escala não foi mais estudada, tá? Então aqui eu tenho a extremidade que foi resfriada, tá? Esse material aqui, do outro lado, quando ele é criado, ele já é planificado para poder ser levado no durômetro, tá? Então, eu planifico um lado, planifico o outro e levo no durômetro para saber essas durezas dos corpos de prova, ok? Então, eu vou fazer o ensaio de dureza. Aqui no início eu vou fazer mais pontos, porque a mudança de dureza é maior aqui. Aqui no final eu vou fazer menos pontos, porque aqui eles têm quase a mesma taxa de resfriamento, tá? Tá aqui, ó. Levei lá numa plana e planifiquei os dois lados do material. Não pode ser feito só de um lado, tem que ser dos dois. Depois que faz essa planificação, você tem que fazer uma preparação na amostra, tá? Esses lados planificados aqui, eles devem ser lixados e polidos, tá? Ou seja, toda a rugosidade superficial deve ser retirada. E aí sim você leva lá no durômetro para retirar a dureza. O que que dá para perceber aqui? Ó? Até um determinado ponto, tá? Conforme você vai caminhando, ok? A dureza, até um determinado ponto, não. Vocês vão ter sempre que a dureza vai diminuir conforme você vai se afastando da superfície de retirada de calor.
ela vai diminuindo, tá? Só que vocês vão perceber que aqui logo no início, tá? Essas durezas, elas são as maiores, tá? Bem maiores. Aqui no final, como eu falei para vocês, ó, essa diminuição, esse decréscimo aqui já não é tão diferente, ó. Aqui vai diminuir muito pouco em relação a esse, e aqui vai diminuir muito pouco em relação a esse, tá? Então, essas durezas aqui do final, elas são quase as mesmas. As diferenças maiores estão aqui entre a superfície de rede gerada de calor até um determinado ponto, ok? Todo mundo entendeu? Professor, essas durezas encontradas, eles fizeram um teste para descobrir com essa barra específica ou isso era o resultado já esperado? Que eles só Eles mostraram? fizeram um teste com essa barra específica. Ele aqueceu aquela barra, levou, fez um ensaio de Omni, depois ele foi retirar as durezas do material. Se era esperado que acontecesse isso, era esperado. Mas mesmo assim ele foi lá para provar, tá? Tudo bem? Como que seria esse teste para dureza? A senhora sabe me dizer? Sim, a dureza você pega esse material, isso aqui, faz o lixamento, o polimento e leva no durômetro. No durômetro ele vai ter uma ponta, normalmente é diamante, e ela vai ser imprensada aqui, pontinho por pontinho, até chegar aqui no final, ok? Ok, obrigado. O durômetro ele vai imprimir com uma determinada força lá. Então, por exemplo, eu coloco 150 kg força e ele vai pegar esses 150 kg forças e vai prensar o material nessa força, ok? E aí, conforme o material vai entrando, conforme, por exemplo, se eu tiver uma ponta de diamante, conforme essa ponta vai entrando, ela vai criando um buraco bem grande, tá? Conforme ela não entra, ou seja, conforme o material for bem duro, ela quase não vai entrar. Então, o buraco vai ficar pequeno. E com relação a entrar ou não entrar, que se tem essas durezas. Um durômetro, ele tem essas medidas aqui, ó. Então, esses durômetros mais novos, você coloca lá, ele vai imprimir o material e ele já vai dar o valor para vocês. Por exemplo, 60, qual que eu sei? Ele já dá no leitor digital para vocês. Vocês só vão marcando esses valores, certo? Certo. Aqui ele está dizendo, as leituras de dureza foram feitas a cada 1,6 milímetros nos primeiros 25 milímetros, como eu falei, até um determinado ponto, e a partir da extremidade temperada a cada 3,2 milímetros no restante da amostra. Ou seja, daqui para frente, esses espaços aqui dobraram de valor, tá? Tudo bem. Esse aqui é o durômetro. Aqui você tem a chavinha se você quer colocar, sei lá, 150 kg-força. Essa aqui é a ponta de diamante que tem o cone, né? Pode ser cone, tá? O penetrador pode ser esférico, pode ser cone e pode ser prismático. Um prisma ele vai dar tipo uma pirâmide, tá? No cone, vocês vão ver um cone aqui, ó, e na esfera vocês vão ver só a bolinha, só a parte da esfera de baixo, ok? 150 kg força, normalmente é o que a gente coloca. Esses valores de força que a gente vai colocar vai depender do material e eles são tabelados, ou seja, são regidos por norma, tá? Então, essa carga aqui é quilograma força e a pré-carga é 10 kg força. A gente sempre coloca a pré-carga para o material não fugir durante a colocada da carga, tá? Não escorregar, não fazer alguma coisa. Então, eles colocam a pré-carga de 10 kg força, ok? Esse aqui é dos analógicos ainda, ó. É medido com aqueles ponteiros, né? O que a gente tem no laboratório da engenharia de materiais já é digital. Isso aqui é digital, ok?
Tá aí a primeira medida, distância de 0 milímetros, ou seja, essa daqui é a primeira distância que está lá na superfície. Aqui é o momento da pré-carga, já está numa distância de 30,4, aqui já no meio, 52,8, aqui ó, 16,5 ROC, que no final, a 100,8 milímetros, deu 12 ROC. E 10, 11, 12. Ok? Tudo bem, pessoal? Sim. Aqui são os vários testes que foram feitos. Olha como fica a amostra. Cheia de furinho, tá vendo? Cada furinho desse aqui, vocês obtiveram uma dureza. Esses furinhos são chamados de indentações, tá? Aí agora vai ser feita a metalografia do material, tá? Então, eu vou lixar, polir e atacar esse material que foi cortado. Aqui eu vou ter as superfícies que a gente vai analisar, nos primeiros 20 milímetros, tá? Então, cortou-se em 1/4 da amostra, tirou-se o pedaço. Cada face dessa vai ser embutida, ele está embutindo a quente. Essa daqui é uma prensa quente para embutir o material. Isso aqui é baquelite, para poder fazer ao redor do material, tá? Isso aqui é a parte de metalografia do material. Então, vai gerar isso aqui, ó, um quadradinho, e ao redor dele vai ter um cilindro preto composto por baquelite prensada. Ok? Uhum. Aqui é onde vai estar o suporte, vocês vão fechar e vão prensar isso aqui. Botão de liga e desliga, esse sistema de aquecimento. Tem que tomar cuidado. Não sei se o nosso está funcionando nesse, não. Aí tem um manômetro de pressão que tem que dizer até onde essa baquelite vai suportar de pressão. Então, isso daqui já é o processo de preparação de amostra que a gente vai ver lá em metalografia, tá? Vamos correr aqui, ó, aqui, lixamento. E aí tá trocando as lixas. Fez o polimento e agora vai para o ataque químico. Isso aí foi um daqueles pedacinhos que foi tirado. Lixado e polido, e aqui a parte atacada. E aqui eu tenho a amostra no microscópio. Essa vai ser a sequência que vocês vão ver lá na metalografia do material, tá? Cada uma amostra, vocês vão ver de uma forma diferente, porque vão ter durezas diferentes, tá? Tudo bem, pessoal? Ok, professora. Ok, professora. Então, quando a gente for fazer, por exemplo, o ensaio Jomini, vocês vão ter uma pecinha assim e a gente vai tirar a dureza do material. Quando vocês fizerem um relatório, essa dureza vai ser diferente, né? Daqui em relação aqui, tá? Então, vocês vão descrever isso para mim, tá? Aqui foi o que aconteceu lá, só que de forma desenhada, né? Aqui a água caindo e ela vai escurecendo e esse escurecimento vai subindo aqui, que vai ser na retirada de calor, tá? Lembrando que de forma radial, essa parte aqui, ela vai ter retirada de calor também, por mais que eu não tenha água aqui em contato com ela, tá? Aqui eu tenho a metalografia de todas as partes, tá? Pelo ensaio Jômini. Tem aqui logo na superfície, você vê que a microestrutura é martensítica, tá? Bloquinho aqui mais para cima, você vê a martensita, mas já, ó, separando os contornos de grão. Aqui
você quase não vê a martensita, você vê ferrita e perlita, né? Estão enxergando? Algumas partes estão refinadas. Essa parte aqui, você já vê os contornos de grão aqui, ó, essa parte branquinha, são os contornos de grão, tá? Aqui, isso aqui, os contornos ficam um pouco maiores, tá? E aqui eles já estão bem mais definidos, tá? Barra, os ensaios de dureza. E com relação à temperabilidade, já foi tirado, por exemplo, do aço 5140, 4140, 9840 e 4340, tá? Então, vocês veem que cada aço tem a sua temperabilidade. São separados um do outro, né? Então, com relação a ter mais ou menos a mesma quantidade de carbono, porque aqui tem 40, aqui tem 42 e aqui tem 40, tá? Esse aqui é simples, só tem ferro e carbono. Esse aqui tem ferro, carbono, manganês, cromo, por aí vai. Esse aqui também tem outras coisas dentro, tá? Então, ó, por terem mais ou menos a mesma quantidade de carbono, mas terem elementos diferentes, eles têm temperabilidades diferentes, que dá durezas diferentes durante o processo do ensaio Jones, tá? Então, quem tem o 8640 aqui, tem o Rockwell C maior. E a diminuição de dureza é um pouco bem menor do que os outros dois, tá? Aqui também dá para ver, por exemplo, que se eu tenho o 4140 e o 4340, a diferença entre eles é bem grande, tá? O aço 9840, eles têm, ó, mesma quantidade de carbono, porém elementos químicos diferentes dentro, tá? Tudo bem, pessoal? Agora tem que pegar uma tabela de aços para vocês saberem quais são as composições de cada um desses aços aqui, né? Ficou alguma dúvida? Não. Então dá para vocês verem que, às vezes, se com a mesma quantidade de carbono vocês têm diferença, como foi visto aqui, 40, 40, 40, 40. Tem a mesma quantidade de carbono, porém elementos de liga diferentes, tá? Se eu tiver os mesmos elementos de liga com porcentagem de carbono diferente, eu vou ter também temperabilidades diferentes. Ou seja, a dureza em relação à superfície medida do material, feita lá no ensaio de Omni, vão apresentar, né, decaimentos diferentes para cada quantidade de carbono. Levando em consideração esses três aqui, ó, menor quantidade de carbono até maior quantidade de carbono, elas descem praticamente idênticas, porém com intensidades diferentes em relação à dureza, né? Vocês vão, qual é a conclusão que deve se tirar daqui com essas três composições? Pessoal, O que deu para entender é que elas têm realmente os funcionamentos bem parecidos, mas que com esses pequenos aumentos na porcentagem de carbono, elas se tornam mais resistentes, a mais dureza, no caso. tá, isso seria mais temperável ou menos temperável? Mais? Mais temperável, né? Isso. Maior quantidade de carbono, mais temperável ela é, tá? Inclusive, eu com 0,79% de carbono, você quase não tem diferença entre as posições lá do ensaio Jômini. Ou seja, isso aqui é bem temperável em relação ao 15% de carbono. Ok? Temperável quer dizer que eu vou colocar a retirada de calor aqui e praticamente todo ele vai funcionar como se fosse uma coisa só. Vai retirar calor, a da superfície, a retirada de calor vai ser quase igual à retirada de calor daqui, tá? Então, essa dureza aqui vai ser praticamente igual a essa daqui, ó. Diminui pouquíssima coisa. Tá vendo? Funcionando ali em torno de 65 e baixou aqui, ó, em 50 milímetros. Deixa eu ver.
Essa de cima está em inches, aqui embaixo está em milímetros. Em torno de 50 milímetros, baixou muito pouco. Foi a 62, 63 no máximo. Ok? Todo mundo entendeu? Então, é óbvio que esse aço a 0,79% de carbono ele é mais temperável, tá? Em segundo lugar, eu tenho 0,59% de carbono, que, apesar do decaimento ser muito grande em relação a esses dois, tá? Isso só acontece lá em torno de 30%, 30 milímetros, né? Tá? Se eu comparar aqui com 0,39, em 30 milímetros eu já estou já na equalização, né? Ok? Aqui eu tenho um exercício, que seria um exercício para vocês fazerem, tá? É a determinação do perfil. A gente faz esse primeiro aqui e o restante vocês fazem depois, tá? A determinação do perfil de dureza para um aço 1040, tratado termicamente, tá? Ele pede para determinar o perfil radial de dureza para uma amostra cilíndrica de um aço 1040 com 50 milímetros, que dá 2 inches de diâmetro, e foi temperado em água moderadamente agitada, tá? Primeiro, a gente precisa ter os gráficos, tá? Que regem esse resfriamento. Então, aqui eu tenho a taxa de resfriamento, 700 graus Celsius, tá? Aqui eu tenho a dureza da barra, tá? Dureza da barra em inches, dureza da barra em... Diâmetro da barra, perdão. Diâmetro da barra em milímetros, em inches, diâmetro da barra, diâmetro da barra. Bom, o que vai acontecer? No centro, é óbvio que vai acontecer coisas diferentes do que acontece na superfície. O centro, diferente da superfície, ok? Beleza? Tá aí, tudo bem, pessoal? Sim. Tá. Daí a gente precisa fazer isso aqui, ó. Isso daqui já foi feito, mas enfim. O que aconteceu aqui? Eu tenho que puxar o que vai acontecer das distâncias a partir da extremidade. Como aqui está em inches, tá? Eu puxo do centro e algumas partes do material, para cada uma delas. Eu vejo quanto é esses valores, ok? Do mesmo jeito lá para a segunda folha. E aí, fazendo isso para as duas, eu vou ter que criar isso aqui, ó. Tá? Então, a posição eu tenho centro, metade do raio, um quarto do raio e superfície. Que são essas posições que tem aqui, ó. Superfície, um quarto do raio. Superfície está aqui de vermelho. Um quarto do raio está aqui um pouquinho mais para frente. Metade do raio. E aí eu vou ter o raio que fica no centro. Ok? Do mesmo jeito aqui, ó. Superfície, 3/4 do raio, metade do raio e centro. Tudo bem? Esses dois gráficos aqui, eles já estão instrumentados aqui, tá? Então, eu pego esse primeiro. Ok? Em que eu tenho centro, metade, 3/4 e superfície, tá? Coloco logo aqui embaixo um gráfico que eu tenho a distância a partir da extremidade temperada e a dureza. Essa relação. Como eu estou usando o 1040, para cada um dos aços vai ter o seu. Quando vocês forem fazer, por exemplo, se tiver na prova, vai aparecer um gráfico dessa forma aqui. Que foi aquele primeiro que eu mostrei para vocês. Ok? Bom, aí agora o que eu vou fazer? Eu vou equalizar esses dois aqui para poder... Fecha aí o áudio, por favor. Para poder colocar, olha, o centro dá nessa posição aqui, ó. Tá? Um pouquinho abaixo de meio inch, tá? E aí, é claro que eu vou ter que passar isso aqui para... Ou deixa a distância em inch, ou vocês passam para centímetro. Vai depender de vocês, tá? Na primeira, eu tenho 28 Rock eu sei. É abaixo de 30 aqui. Tá lá em 28 Rock eu sei. O interessante é que se pega uma régua e se faça essas medidas aqui, tá?
Então, não. No centro, eu tenho 28 Rock C, um pouquinho menor. Vamos lá, aqui é 1/4. Aí vamos lá para essa outra aqui, ó. Tá? Metade, né? Eu tô medindo do centro para cá. Então, metade vai dar perto de 40. Perto de 40 dá 39. Tá? Metade do raio, 31. Tá? E aí vai subindo. Peguei essa, peguei agora essa daqui. Tá? As medidas. 31 é por aqui assim, né? 3/4 do raio deu 39. Foi essa daqui. Tá? Depois eu tenho superfície, deu 54. 54, um pouquinho mais para cá, né? Ok? Peguei esses valores. Agora eu preciso saber das distâncias, tá? Quais são essas distâncias aqui? As distâncias, elas estão todas aqui, ó. Estão variando entre 0 e meio, ok? Então, aqui eu preciso cobrir esses valores, tá? É por isso que é interessante pegar uma régua. Como eu não tenho como acessar uma régua daqui, é bom trazer uma régua para vocês, né? Todo mundo entendeu, pessoal? Acho que eu entendi. Tá. Vou pegar aqui uma régua, tá? E aí vamos colocar essa parte da régua aqui, ó, aqui em cima, que é pra gente saber essas medidas aqui, ó. Aqui eu tenho 3/4, meio, tá? Saber essas medidas. A diferença aqui é que ao invés de ter inches, a gente vai ter que passar para centímetro, né? Se a gente usar a régua, a gente vai usar para centímetro. Beleza? A escala de cor que eu usei aqui foi amarelo. Então, eu tenho centro é vermelho, nesse caso aqui, né? Poderia ser amarelo. Então, tá vermelho aqui. É, aqui eu vou ter o diâmetro da barra, tá em 2 e alguma coisa inches, tá? E aqui vai ser menor que meio inch, tá? Então tem que fazer essa medida daqui. Alguém tá me chamando aqui, o que que foi? Me mandou uma mensagem, Raí? Ele mandou uma foto mostrando que o computador dele estava dizendo que perdeu a conexão. Mandei, professor. Minha internet tinha caído. Voltei agora. Oxe, eu vou ter que atualizar o WhatsApp, é isso? Não dá pra ver aqui. Ai, ai. Tá? Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vou passar uma dessa pra vocês e vocês vão fazer, tá? Vão pegar a régua. Tem como vocês imprimirem aí? Não, né? Está atendido pelo computador ou pelo celular? Eu estou assistindo pelo computador, mas não tenho como imprimir, não. Deixa eu ver aqui. Pelo computador, eu acho que tem um jeito de usar régua. Porque no computador tem aquele whiteboard. Deixa eu ver. Board. Google.
Eu vou passar aqui o coisa e vocês vão tentar baixar aí para vocês usarem. Quem está usando o computador. Quem não está usando o computador, aí realmente fica difícil. Conseguiram ir? Tô tentando conectar o WhatsApp no computador, mas ele tá dizendo que a rede tá ruim. Eu vou tentar mandar pelo Discord aqui o link para mim mesmo. Ai, ai. Que tá chovendo desde o começo da sua aula, professor. Eu tava morrendo de medo de cair a energia. Tava um barulho da peste de chuva na janela. Eu tava do lado da caixa de som aqui para escutar alguma coisa. Caraca. Tô vendo que aqui tem uma régua. Sim, senhora. Aí então aqui fica mais fácil de usar aquilo lá, entendeu? Vou ter que salvar a imagem aqui, só um minuto. Ah, não pode nem mexer. Eu vou tirar só o pedaço que interessa, porque o outro já está comprometido, a outra parte. Vou voltar aqui à apresentação. Tá, aquelas distâncias lá, elas têm que ser feitas aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o pedaço. Esse aplicativo é o OneNote, é? Não, Qual é esse aplicativo que a senhora tá fazendo a régua aí? whiteboard. Whiteboard, né? Uhum. Whiteboard. Board. Ok? Tá pedindo para exportar, eu queria importar.
Só faltou aumentar Professor, um agora pouquinho faltou mais. aquele lanchezinho patrocinado. É, né? Tem como Depois era uma aumentar? Reginazinha. Só o filé. Só lembra disso. Deixa eu baixar aqui. Ah, tá. Vamos levar em Essa sua foto, consideração. Oi. essa sua foto é 2000 e quanto? Que foto? Ah, essa aqui? A parra aí, e a tua também aí é de 2016. Tá falando É, tudo. A minha tem um ano só, louco. O outro tá doido, é? Como é que tem um ano pra essa foto desde que eu te conheci, maluco? Foto botar tá. na foto de perfil quando Aqui, tu ia pra Ipiranga sem vergonha. ó, a distância aqui, ó, Ah, então tem do dois. 0 até o 1. Tô vendo aqui, ó. Vou botar um pouquinho aqui embaixo, tá? Então aqui é o 1, aqui é o 0. Não ficou bem certinho, não. Deixa eu ver. Quase igual. Ok? Aqui essa medida está em int. A gente pode fazer para centímetro depois, fazer a transformação. Então, aqui no centro, esse aqui é o centro, esse aqui é a superfície, né? Tá? Esse aqui é o do aço 1040. Esse aqui é dos outros aços, tá? No 1040, no centro, está com uma dureza de... Aqui está 20, então provavelmente aqui é 28. Ó, que eu sei, tá? 28 Rock, eu sei a esse ponto aqui, ó. Aí o que vocês vão fazer? Aqui tem meio, tá? E essa distância do 0 até meio tá partido em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tá bem certinho não, mas dá isso aí, tá? Então, se aqui tem meio, tá partido em 6 partes, e vocês têm 5 de 6 dessas partes, tá? Quanto é que vale esse ponto aqui do centro? Em distâncias e inches, né? Hein? Pessoal? Sei não, professor. Sei não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Pega meio, divide por 6 e multiplica por 5. Vocês estão na quinta parte. Ok? Ok. Meio divide por 6, que são 6 partes, multiplica por 5, que vocês estão na quinta parte de 6. Ok? Deu 5 sobre 12, foi isso? Sim, senhora. Então, essa primeira parte aqui é 5 sobre 12 inches, correto? Sim. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, eu lembro que eu não consegui escrever aqui. Tá, agora eu vou medir aqui a segunda parte. Essa segunda parte, ela tá pegando aqui nessa parte amarela, ó. Aqui é o centro, aqui é 3 quartos do raio, aqui é metade do raio
E aqui é a superfície, né? Ao contrário. Superfície, 3/4, metade do raio, 3/4 do raio e centro, ok? Aqui a gente está no 3/4 do raio. 3/4 do raio, ó, é esse amarelinho aqui, esse primeiro amarelo aqui, ó. Ele passa bem aqui, ó, em cima do 30. Dá em torno de 31, ao que eu sei. Tudo bem? Tudo. Todo mundo entendeu? Sim. Tá, 31. E aqui, ó, tá nessa parte aqui. Você vem com a reguinha, que tá 0. Lembra que eu dividi a metade aqui em 6, né? Então, vocês vão pegar quanto? 1, 2, 3, 4, né? 4,5. Tudo bem? 4,5, que tá no meio aqui entre 5. Daqui para cá já é 6, beleza? Estão vendo aí? Tô conseguindo enxergar, gente? Sim, senhora. Tá. Então, vocês vão pegar 4,5, né? Então, pega meio, meio int, esse meio aqui, ó. Divide por 6 e multiplica por 4,5, que é esse valor aqui de amarelinho. Ok? Até aí, tudo bem? Sim. Estão escrevendo aí? Depois vocês vão me falar esses valores. Ô, caraca, peraí. O primeiro ficou 5/12. Foi. O Esse roxinho aqui, que é segundo, do centro. 5/12 intes. esse segundo fica 9/12, 3/4. Uma coisa assim. Esse outro aqui a gente vai pegar meio, Não, 1 tô calculando. sobre 2, 9/24. dividir por 6 e multiplicar por 4,5. Dá 3/8. Isso, 3/8. 3/8, o amarelo, que é 1/4 do raio. Ok? E aí, tudo bem? Sim. Vamos pegar agora a distância de metade do raio aqui, que é esse vermelho, ó. Tá? Vermelho vai bater aqui, ó, perto do 40. Perto do 40 a gente marcou 39, Rock, eu sei. Lá na tabela, beleza? Beleza. Beleza. Aqui, deixa eu pegar aqui. Que aqui já tá bem mais claro. Eu vou ter meio dividido por meio, né? Dividido por 2. 2, tá vendo? O meio, ele tá bem no meio da divisão de meio por 2, ok? Meio dividido por 2 dá quanto? 1/4. 1 1/4. quarto. Então, esse vermelhinho aqui, que é metade do raio, dá na distância de 1/4 de índice, ok? Marcaram aí? Tudo bem, pessoal? Tudo. Agora a gente vai para essa parte aqui, ó. Dá 1/6, não dá? Isso. A distância do 0 até meio tá bem diferente aqui um pouquinho, mas é pouca coisa, tá? Vamos considerar, tá? Então, aqui a gente tem 1/6, tá? Então, é meio dividido por 6. Vocês vão ter 1/12. Então, esse pedaço daqui para cá é 1/12, que vai passar aqui na superfície. 1/12 inches. Tudo bem? Tudo. Vou voltar aqui na apresentação. Então, a gente tirou essas medidas aqui, ó.
Tá. E agora vocês vão me dizer elas aqui. Do centro, metade do raio, um quarto do raio e superfície. Quais são? A primeira é 5/12, a do centro. 5/12. Essa distância aqui está em inches, ok? Sim. Aí é 3/8. 3/8? Isso. Deixa eu só ver aqui. Meio, aqui é meio raio, né? Quanto foi lá? 3/8? Isso. 3/8. Aí vem aqui, a próxima é um quarto de raio. Essa aqui, ó. Deu quanto? Um quarto. 1/4. E na superfície, que é essa daqui, ó, 1/12. 1/12. Todo mundo entendeu? E aí a gente tem a distância e a dureza em Rho que eu sei. Tudo bem? Tudo. Tá? Então, obviamente, vocês vão ter que ter uma régua para poder fazer isso aqui, ó. E eu sugiro que vocês façam isso no whiteboard, tá? Porque senão vai ficar difícil depois. Deixa eu ver se tem como melhorar essa régua aqui. Essa régua só piora, né? Régua. Cadê? Configurações. Ela não tem como melhorar. E depois vocês usem essa régua para ver se ela passa para centímetro, para metro. Eu imagino que fica mais fácil para mexer aqui nela. Ok, pessoal? Ok. Tá. Vou passar isso aqui para vocês, mas antes deixa eu puxar aqui a chamada. A gente fez as medidas em inches, depois vocês podem fazer a conversão lá no Google para saber, por exemplo, as medidas em centímetros. Tudo bem? Tudo. Tá aí, o Arthur tá aí? Sim, senhora. Bruno? Natália? Presente. Raí? Presente. Ricardo? Presente. Simon? Mais um vídeo desse. Presente. Professora, eu tô aqui. É porque o meu celular. Tá me ouvindo, professora? Tô Ah, ouvindo. não, esse Bruno é uma peça. Sei que o Bruno ainda não tinha voltado do mercado, não. Eu também. Já Você não chega pode- às 5 do mês. Tem Tu não quase pode uma ir pro hora que eu tô mercado, aqui. Bruno. Hã? Tem quase uma hora que eu tô aqui quietinho. Não queria interromper a senhora. Esse Bruno é uma peça. O Ricardo tá aí? Tá com o Miguel, Bruno. Tô. Ok. Simon? Presente. Tauan? Simon tá calado também. Tauan? Presente. Vitor? Presente. Rapaz, professor, o Bruno tá no meio do mercado dando migué pra senhora. Pois é, professora, eu vou lá no mercado. Deixa eu parar a gravação aqui, que é para não sair essas conversas paralelas. Eu só me deu presença, não foi?